A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas e nós estamos aqui para estudar sobre a lição de número 2 do segundo trimestre de 2024. A lição que tem como título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta. Na lição anterior nós vimos o caminho, o início da caminhada e aqui nós vamos estudar sobre a importância da porta estreita e do caminho estreito e apertado. Então, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Quem iniciou a caminhada, já iniciou a caminhada, como diz a lição número 1, já entrou pela porta estreita. Mas existe um caminho apertado, um caminho difícil. E difícil porque a nossa natureza quer seguir distante e em desobediência à vontade de Deus. A jornada nesse caminho largo é um caminho onde eu faço as minhas vontades. Quando eu resolvo abrir mão das minhas vontades para viver a vontade de Deus, aí sim a coisa se aperta. Então, nós vamos falar sobre isso e nós vamos focar principalmente na leitura em classe, no texto áureo, porque o comentário está muito rico. Pastor Oziel, como sempre, muito caprichoso e muito assertivo. Então, eu vou tentar trazer algumas coisas aqui sobre esse texto, os textos da leitura bíblica em classe, e, de alguma forma, tentar enriquecer a sua aula. E por saber que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela sempre traz algo novo para nós. Eu espero que essa palavra possa trazer algo novo ao seu coração, principalmente ao seu coração, porque se você for ministrado por essa palavra, naturalmente isso vai transbordar na sala de aula, vai transbordar no seu ambiente de trabalho, na sua família, e é isso que eu espero, que Deus fale ao seu coração. Eu sou o pastor Davi Nascimento e nós vamos trilhar nessa jornada aqui curta, mas eu espero que seja rica e seja marcante por causa da presença do Espírito Santo. O texto áureo nosso está em Lucas 13, versículo 24, que diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui Jesus está diante de algumas pessoas que perguntam se muitos seriam salvos ou não. Eles questionam: Senhor, e como é que é essa questão dos números aí que serão salvos? Serão muitos? Acho que será poucos, E aí Jesus fala: porfiai, ou seja, preocupem em entrar pela porta estreita. Vocês estão preocupando aí com os outros que você acha que não vai ser salvo? Preocupe em entrar pela porta estreita. Eu aprendo com isso aqui que às vezes nós estamos tão preocupados se alguém vai ser salvo ou não e esquecemos de examinar a nós mesmos. Nós esquecemos de preocupar em entrar por essa porta estreita. E aí, a ilustração que Jesus diz aqui é de um dono de uma casa. A ilustração utilizada por Jesus aqui no capítulo 13 de Lucas é de um dono de uma casa. Então é uma porta de uma casa, nessa ilustração. E aí ele diz que quando o dono da casa fechar a porta da casa, alguns dirão: mas Senhor, nós comemos na tua mesa, nós participamos de eventos que o Senhor estava, nós estávamos nas praças quando o Senhor ensinava. E aí esse Senhor vai dizer para esses indivíduos aqui: eu não conheço vocês, todos vocês que praticam injustiça. Então Jesus está falando de porta estreita. E aí quando essas pessoas estão de fora porque não entraram nessa porta estreita, ele diz que não conhece porque praticavam injustiças. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E não corra, não saia daí e guarde isso. Os que praticam injustiça. Andar no caminho largo é andar no caminho de quem pratica injustiça.
Todo aquele que caminha no caminho estreito, ele vive uma caminhada de justiça, de buscar ser parecido com o Mestre, aquele que era justo. Então, nós buscamos a justiça. Andar no caminho estreito é olhar e ter um olhar de justiça, né? E não andar no caminho de injustiça. A nossa verdade prática nos diz que a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para entrar no céu, para o crente entrar no céu. Então não é uma opção para ir para o céu, né? Como se tivesse outras opções. Ela é a única alternativa para adentrar no reino de Deus, para ver e conhecer o reino de Deus, entrando por essa porta. A nossa leitura bíblica em classe, nós temos 2 textos. O primeiro está em Mateus 7, versículo 13 e o 14. E o segundo texto é em Mateus também, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Jesus está aqui no capítulo 7, já caminhando para o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o momento em que Jesus, no início do seu ministério, assenta, né, em um monte e começa a ministrar às multidões. Começa a ensinar as multidões. E aí, no capítulo 7, por exemplo, no final do capítulo 7, Jesus diz que todo aquele que ouve as suas palavras e as guarda é semelhante a alguém que constrói uma casa sobre a rocha, que vê a tempestade, os ventos, as águas, né, as correntezas, e passam por essa casa e ela permanece firme, permanece em pé. Aqueles que não guardam as palavras do Cristo, aquelas que ele ensinou, e aí todo esse ensinamento está ali do capítulo 5 até o final do capítulo 7, ele diz que é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre areia. E vindo os ventos fortes, a água, a chuva, a correnteza, a casa não resiste e cai. A casa não resiste e cai. Então Jesus já havia dado diversos ensinamentos. Ele começa, por exemplo, com as bem-aventuranças. Diz: bem-aventurado, né, aqueles que sofrem por amor à justiça, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Todo aquele que reconhece a sua limitação, mas reconhece que na sua limitação ele sabe que depende totalmente de Deus. Ele ensina, por exemplo, aqui no Sermão do Monte, a importância de caminhar a 2ª milha, se for necessário, dar outra face. Ele fala sobre as motivações internas, que nós olhamos muito para pecado como um ato concebido e realizado. Ele diz que todo aquele que pensa no seu coração já está cometendo pecado, já está se corrompendo. E fala de um Deus que conhece as nossas necessidades e conhece também os nossos erros no íntimo. E esse Deus que conhece o nosso íntimo, ele também é o Deus que, conhecendo o nosso coração, conhece as nossas necessidades. Então ele fala da importância de confiar em Deus, de praticar a justiça, não por medo do que as pessoas vão ver, mas por causa de perceber, né, que nós já nos relacionamos com o Pai e nós dependemos do Pai. Nós somos aqui ensinados e instruídos que nós somos filhos de Deus, que nós precisamos perdoar como fomos perdoados, e seremos perdoados, na verdade, se perdoamos também. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Então fala de perdão, fala de aceitação, fala de aproximação de Deus, de dependência plena de Deus e de não buscar a justiça própria. Então Jesus está ensinando sobre isso. E é nesse contexto que ele diz: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. E aqui essa porta larga, o caminho largo,
é justamente não obedecer, não ouvir as diretrizes, os ensinamentos que Cristo está ensinando. E são ensinamentos difíceis, e é por isso que ele diz, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrarem. E aí logo em seguida, nessa mesma perícope, nesse mesmo instante aqui, logo alguns versículos adiante, ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que é justo, todo aquele que pratica a vontade do Pai. Esse é o caminho, esse é o caminho. Então lá, né, o dono da casa diz: não conheço vocês que praticam a injustiça, não conheço vocês que praticam injustiça. Mas aqui, esse homem que é justo, esse Deus que é justo, né, diz que só serão aceitos aqueles que fazem a vontade do Pai. É Jesus dizendo que só aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, o caminho apertado consiste em fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é uma vontade de justiça, uma vontade onde há justiça, onde Deus de fato governa, e onde Deus governa não há injustiça. O outro texto de referência é o de Mateus 3, e aqui nós estamos no momento em que Jesus é batizado. Um pouco antes de Jesus ser batizado, o texto apresenta João Batista, aquele que é a voz que clama no deserto, aquele que vem para anunciar arrependimento, aquele que vem para anunciar o Cristo. Diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. A porta estreita passa por arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas chegavam, ele estava falando de arrependimento, de reconhecer pecados. Todo aquele que descia para ser batizado ali reconhecia seus pecados, reconhecia que precisava de arrependimento. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Então o João fala de um arrependimento necessário, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus estava chegando e o reino de Deus chegou. E aí ele fala da árvore cortada e lançada no fogo, árvore que não produz bons frutos. Eu acho muito interessante o texto de Lucas, né, sobre essa apresentação de João Batista, Lucas 3, do versículo 10 ao 14. Porque o Lucas traz alguns detalhes. Enquanto aqui fica solto o que seria esse arrependimento, e a gente pode usar arrependimento para diversas coisas, né? Na época que era proibido, por exemplo, mulher andar de bicicleta, vou usar um extremo aqui. Talvez poderia se dizer que arrepender-se era a mulher não andar de bicicleta.
Ou então da época que era necessário os cristãos das Assembleias de Deus usar chapéu, né, na rua. Então arrepender-se era o homem usar chapéu. Era o homem agora mudar e aceitar todos os costumes e tradições ali de uma certa denominação. E não é sobre isso que o João está falando. O arrependimento é arrepender-se do caminho de independência que o ser humano trilha desde a queda. Porque o que acontece na queda? O ser humano tem lá uma ordenança muito simples. Coma de tudo, só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não coma desse. E aí eles comem. A árvore era para conhecer o bem e o mal. Mas eu te digo uma coisa, eles já conheciam o bem e o mal. O que era o bem? Era fazer a vontade de Deus. E continua sendo. O bem é fazer a vontade de Deus. O que era o mal? Desobedecer a Deus. E quando eles desobedecem a Deus, eles estão dizendo, né, nós agora, porque a serpente diz, vocês serão semelhantes a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, vocês não vão precisar de Deus dizendo para vocês o que é bem ou mal. Vocês podem trilhar o caminho de vocês à vontade, fazer o que vocês quiserem, porque vocês vão escolher o que é bem e mal. E eles já começam escolhendo comer o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E a partir de então eles já começam a perceber, inclusive, que ambos estavam nus. Então, é aqui que começa uma caminhada, uma jornada distante de Deus e distante da vontade de Deus. Quando a gente fala de arrependimento, né, e de trilhar um caminho, é um caminho voltado para o que Jesus está dizendo aqui, os ensinamentos, os ensinamentos que ele está trazendo, e aqueles ensinamentos, inclusive, de um Deus que não se preocupa com ritos. Ele não se preocupa com o tamanho da oferta que as pessoas estão dando. Ele conhece o interior daquele que oferta. Ele não se preocupa, por exemplo, com a aparência daquele que jejua, daquele que se veste mal para dizer que está jejuando, não lava o rosto, porque estava em jejum. Deus conhece as intenções e sabe exatamente por que estamos jejuando. Nós estamos falando de um Deus que não está preocupado com as orações públicas. Jesus, um pouco antes aqui, diz, entre para o seu quarto e ore no secreto. E ore no lugar de intimidade, onde é só você e o Pai. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Então, nós estamos falando de uma caminhada em que a vontade de Deus passa a ser feita. E aí quando eu digo que nós precisamos olhar para Lucas, capítulo 3, do versículo 10 ao 14, né, nós nos deparamos com algo, inclusive, que o autor coloca aqui como os frutos do batismo. Esperava-se que quem se arrependesse, honestidade, isso é o último subtópico, né, o 3 do 3. Esperava-se honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. E aí o texto de Lucas é muito claro, aqui ele traz uma espécie de condensação, honestidade, misericórdia, respeito a autoridades, e dentre outros. Mas lá, o escritor diz que as pessoas que vinham e ouviam arrependei-vos, aí eles diziam, mas o que nós precisamos fazer? Sim, nós arrependemos, o que nós precisamos fazer? E aí ele dizia, aquele que tem 2 túnicas, reparta, dê uma para quem não tem, para quem está sem vestir, sem ter como se vestir. Façam isso também com alimento, ou seja, se você tem alimento e seu irmão não tem, reparta o alimento com aquele que não tem. Isso, pasmem, é arrependimento. Isso é misericórdia. É olhar para o outro e ver no outro a semelhança e imagem. Imagem e semelhança de Deus. É olhar e ver Deus no outro. E ver a minha responsabilidade de cuidar do outro. Às vezes eu oro e falo que Deus te abençoe.
mas tendo condição e não ajudo, eu não fiz nada. Porque às vezes o que aquele irmão precisa é de que eu, que já fui abençoado, use das bênçãos que Deus me deu para abençoar o outro. Então esse é o arrependimento que João está dizendo. E na oração do Pai Nosso, inclusive, Jesus nos ensina a pedir o pão, não o pão meu, mas o pão nosso. Eu me comprometo com o irmão. O pão é nosso. O pão não é só meu. Eu me comprometo sabendo que se Deus manda, Ele não manda para mim apenas, mas manda para que eu possa, para que o irmão tenha alimento também. E se o irmão recebe e eu não tenho, não veio até a mim, Deus sabe que entregando ao outro que sabe qual é a vontade de Deus, eu também vou receber, porque o irmão recebeu. E ele vai se comprometer em repartir comigo, e eu me comprometo em repartir com o outro. Então, isso é trilhar um caminho apertado, porque nem sempre é fácil confiar. Às vezes nós queremos ter atitude como o povo no deserto, que recolhia o maná em excesso, e Deus falou, confia, pegue apenas o do dia. E as pessoas pegavam em excesso e tentavam se preocupar consigo e pensavam, e se amanhã não vier? Então, aquele que trilha esse caminho, por mais que seja difícil, ele confia. Ele confia mesmo estando apertado. Mesmo sendo difícil, ele confia. E aí o texto de Lucas diz que alguns dos publicanos eram as pessoas que cobravam impostos, provavelmente você sabe dessa informação, e alguns deles cobravam em excesso. Eles eram autoridades, eles podiam dizer que a pessoa devia qualquer tanto, e a pessoa era obrigada a pagar, ou então perdia tudo. Eles tinham o exército, a força militar romana a seu favor, trabalhavam para Roma. Então, o que eles cobravam em excesso, muitos deles se enriqueciam com isso, né, do que era cobrado a mais. E Roma não se importava tanto com isso. Então, havia uma corrupção muito grande, uma fama de corrupção muito grande entre eles. E aí, quando eles perguntam, e nós, o que faremos? Aí ele diz, cobrem apenas o que é justo, o que é devido de fato. Ou seja, não enriqueça às custas do outro. Né? Cobre o que é justo, vocês já ganham para fazer esse serviço. Então, sejam justos. Não explore o seu irmão, não utilize de algo que você exerce para explorar o outro, que é filho de Deus também. E no caminho largo, aquele que faz a sua própria vontade, que trilha o seu próprio caminho, é muito fácil. Simplesmente eu exploro o outro e vivo uma aparente vida melhor, consigo uma condição melhor, explorando o outro. E aí o João diz a esses, não cobrem mais do que é devido, sejam justos. Sejam justos. E para os soldados que perguntam, e nós? Contentem com o soldo de vocês, com o salário de vocês. Não usem da força que vocês têm para pedir suborno, para extorquir os outros. Esteja contente com o que você ganha. Então, o arrependimento pregado é um arrependimento de justiça, de ser justo. Ser justo quando eu entendo que Deus já me abençoou e eu tenho o compromisso de fazer com que essa bênção alcance o meu irmão. Ser justo quando eu entendo que recebi uma certa autoridade perante os homens e eu não posso utilizar disso para tirar proveito do meu irmão, para explorar o meu irmão, para explorar o meu próximo. Então, esse é um caminho de fato apertado, porque todo aquele que não entende que Deus é seu pai e que Deus tem compromisso em cuidar dos seus filhos, ele acha que precisa explorar o irmão. Ele acha que não pode compartilhar com o irmão porque ele vai faltar para ele. Então, todo aquele que pratica a justiça é os que se percebe como filho, e todo filho vê no outro o irmão. E quando eu vejo o irmão, eu sou capaz de partilhar aquilo que o Pai já me entregou. Então nós temos aqui no comentário os caminhos e as portas. A porta
que inclusive em Provérbios fala que uma porta que nos leva a um lugar mais elevado e nos livra da sepultura, nos livra da morte. Trilhar um caminho de justiça é um caminho de vida. Existe um caminho apertado, um caminho onde não é fácil seguir, e o autor coloca aqui, inclusive, parte dos ensinamentos do Sermão do Monte, que é ajuntar tesouros no céu, que é amar o inimigo, não praticar a hipocrisia, não ser hipócrita, viver uma religiosidade aparente, mas viver uma conversão, viver em uma conversão daquelas práticas imorais, de práticas pecaminosas, de práticas que levavam à morte, e que agora nós praticamos algo, nós praticamos o que leva à vida, o que produz vida. Nós vivemos para reproduzir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas em contrapartida nós temos esse caminho espaçoso, o caminho do mundo, o caminho onde as pessoas vivem a sua própria vontade e caminham a passos largos para o inferno. Pessoas que não se preocupam em entender qual que é a vontade de Deus, que desprezam os ensinamentos bíblicos, que despreza a vontade de Deus. E nós sabemos que esse caminho leva à perdição. Nós precisamos viver e trilhar nesse caminho, mesmo sendo difícil, mas em que as pessoas que estão sem esperança, que acham que é de outra forma, ao olhar para nós, consigam perceber que é possível caminhar fazendo a vontade de Deus. O comentarista ainda coloca que a porta estreita é difícil. A porta é difícil. Só que tem um detalhe, essa porta ainda está aberta. Ainda é possível entrar. Nesse caminho nós precisamos deixar de lado egoísmo, ego inflado, idolatria, dentre outras coisas. Já na porta larga, as pessoas acham atraente porque não precisa abandonar nada disso, não precisa abandonar ego, não precisa abandonar idolatria, não precisa abandonar nada das práticas que as pessoas vivendo ao seu bel prazer, fazendo o que dá vontade de fazer, não se importando com nada e nem com ninguém. Então, as pessoas resolvem seguir esse caminho, mas não sabendo que o juízo está diante deles. O juízo é iminente. Eles estão caminhando para a condenação eterna. E condenação eterna porque desprezam a Deus. Porque desprezaram a Deus e continuam desprezando. E Deus, sendo muito justo, permite que essas pessoas passem depois toda a eternidade distante. Porque seria um castigo muito grande. E as pessoas que desprezam a Deus o tempo inteiro, depois querer viver perto desse Deus. Eu vejo hoje as pessoas dizendo abertamente: eu prefiro ir para o inferno. Se as pessoas de fato pregam esse Deus que é tudo isso aí, desse jeito, tudo muito certinho, não pode fazer nada. A gente não pode viver a nossa vida sem se importar tendo que se importar demais com o que os outros pensam. Eu quero fazer tudo que dá na minha cabeça. Então, se ir para o céu é fazer tudo isso, viver o que essas pessoas vivem, eu prefiro ir para o inferno. As pessoas dizem isso abertamente. E de fato, elas irão. De fato, elas irão para lá. Porque elas decidiram, elas querem andar nesse caminho largo. Então, existem exigências e há razões para essa exigência. E só é possível atender essas exigências, atender a todos esses requisitos, quando nós deixamos ser direcionados pelo Espírito Santo, pelo Paráclito, pelo Preparador, aquele que vem para nos ensinar e nos preparar, para dizer: é por aqui, você está errando nisso, e nisso, e nisso, você precisa se aproximar do seu Criador. Então, o nosso desafio é entrar
pela porta que nos leva ao céu e caminhar e trilhar nesse caminho. E para entrar nisso, para entrar nessa porta, é preciso haver arrependimento. É preciso haver uma conversão. Nós estávamos indo em direção à perdição, e agora nós mudamos e voltamos nós voltamos a caminhar na direção de Deus. É um ato de arrependimento dos nossos pecados, da vida que trilha a sua própria vontade e deixa a vontade de Deus de lado. Então é arrepender-se dessa maneira de viver, confessar os pecados, reconhecer que somos pecador e reproduzir frutos de arrependimento, que é o que as pessoas, quando perguntam a João, o que faremos? Ele diz, repartam. Se você tem roupa ou alimento e seu irmão não tem, lembre-se, você é chamado a ter comprometimento com ele. E você que age de forma injusta precisa começar a agir com justiça. É fácil? Não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Toda vez que você olhar e falar, Senhor, eu estou tendo dificuldades aqui, lembre-se, peça ajuda ao Espírito Santo e Ele te ajudará. Ele nos ajudará a vencer os desafios, a vencer essa vontade de continuar vivendo, trilhando no caminho largo. Ele nos ajudará a viver a vontade do Pai. Que nós possamos buscar sempre a ajuda do Espírito Santo e que nós possamos também ser instrumentos sempre de Deus, instrumento que leva essa mensagem ao outro que está caminhando no caminho largo. Deus conta comigo e com você para mostrar que é possível e convidar os amigos a trilhar